Fala, turminha aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar os nossos assuntos aí sobre diversas culturas, tá bem interessante os nossos estudos. Nós vamos começar aí na página 15, tá, gente? Aí, ó, página 15, dialogando, teorizando. Vamos lá, então, conhecer mais detalhes dessas diversas culturas que existem no mundo? Vamos lá. As diferentes culturas humanas e a forma de pensar. Os povos no processo das grandes navegações. O que você entende por bárbaro? Vocês já ouviram falar nessa palavrinha chamado bárbaro? Não? Tio Jário vai explicar hoje o que significa. E por civilizado, o que significa essa palavrinha? Essa palavrinha civilizado, ela é mais fácil para entender um pouquinho, né? Civilizado vem de civilização, que vem de cidade, né? Que vem de pessoas que vivem na cidade. Então fica mais fácil para a gente entender. Sabemos que esses termos são opostos, mas você sabe como surgiu o termo bárbaro? Então olha só que interessante. Se a palavrinha civilizado faz a gente lembrar de cidade, de pessoas que vivem na cidade, o que significa o termo bárbaro? O termo bárbaro é bem interessante, gente. O termo bárbaro significa outros povos que vivem longe da cidade. Então, olha só que interessante que a gente vai procurar entender como é que surgiu essa palavrinha chamada bárbaro aí, tá? Então, vamos ver. Esse termo foi criado para referir-se a povos de distintas localidades, que eram vistos como inferiores e selvagens. Tá vendo, gente? Essa palavrinha bárbara aí, ó, significa aqueles povos que moravam longe das grandes cidades. Isso lá na história da humanidade, tá, gente? Lá no passado. Então, antigamente, os povos que viviam longe das grandes cidades eram considerados como povos bárbaros, tá? Ele foi utilizado pelos gregos e pelos romanos para denominar aqueles que não pertenciam à mesma cultura e não compartilhavam o mesmo idioma, o grego ou o latim. Eram, portanto, os estrangeiros. Então, quem usou essa palavrinha aí, chamado bárbaro, pela primeira vez, foram os próprios gregos e os próprios romanos que usaram essa palavrinha chamada bárbaro, principalmente para comentar dos povos que vivem longe das cidades, tá? E principalmente por esse povo não saber falar a mesma língua dos gregos e dos romanos, tá? Olha só que interessante, que legal. Então, aqueles povos que viviam longe das cidades e que não sabiam falar a mesma língua dos gregos e dos romanos eram considerados como povos bárbaros, tá? Então isso é interessante a gente notar, tá bom? Nesse sentido, o termo bárbaro foi estabelecido para referir-se principalmente aos povos persas e germânicos, cujo idioma era entendido pelos gregos como bar. Olha só que interessante. Os gregos entendiam o modo de falar desses povos antigos, gente, só com esse termo aí, ó, bar, porque o grego ele não sabia, ele não entendia direito o que esses povos bárbaros, esses povos que viviam longe das grandes cidades, queriam dizer, porque a língua era diferente, turminha. Então, eles não se entendiam porque as línguas eram diferentes, tá? E o grego conseguia entender dos povos bárbaros só esse termo aqui, ó, bar. Por isso que surgiu o termo bárbaro, tá? Essa forma de tratamento ao outro, ao diferente, também foi atribuída aos povos nativos da América Latina, da América Central e da África. Essa visão preconceituosa e etnocêntrica foi utilizada para legitimar o uso da violência e a prática do escravismo dos povos enxergados como inferiores por diferenças étnico-culturais. Então, antigamente, gente, principalmente esses povos, né, os povos civilizados não sabiam tratar de forma respeitosa os outros povos que existem no mundo. Por que, tio Jairo, eles não tratavam com respeito?
Porque esses povos civilizados, eles achavam que, por exemplo, a cultura do índio era errada, eles achavam que a cultura do negro estava errada também, entendeu? Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles encontraram os índios, os portugueses vão perceber que o índio ele tem diversos deuses. O índio tem um deus do sol, tem um deus da lua, e isso os portugueses não aceitaram. Então, vocês lembram daquela charge que vocês fizeram atividade aqui da página, da página 14? Vocês estão vendo aqui os portugueses rindo aqui dos índios? Pois é, isso mostra claramente. Então, os povos civilizados, antigamente, tratavam mal a cultura do outro povo. Então, a gente está vendo o índio aqui com a cultura dele, e aqui nós estamos vendo os portugueses rindo dos índios, estão debochando dos índios. Então, antigamente, os povos civilizados, eles debochavam, eles não aceitavam os outros povos, que aí a gente está aprendendo que tem o nome de povos bárbaros, tá? Continuando na página 16, dessa maneira, a partir de uma perspectiva etnocêntrica, os povos europeus consideraram seu modo de vida, sua cultura, sua religião, entre os outros elementos, como os mais corretos. Tá vendo, gente? Que nem eu falei do exemplo dos portugueses. Os povos da Europa, por exemplo, os portugueses, né, que vieram aqui para o Brasil, eles achavam que só a cultura deles estava certa, que a cultura do índio, que a cultura de qualquer outro povo estava errada. E essa visão é uma visão correta, gente? A gente tem que respeitar a cultura do outro, não tem? Devido a essa visão de mundo, classificaram o outro como selvagem, bárbaro, considerando a cultura europeia como a mais civilizada, desenvolvida e sofisticada em relação às demais. Dessa forma, em oposição aos bárbaros, a civilização é entendida como sinônimo de sociedade desenvolvida intelectual, econômica e culturalmente, ou seja, tidas como sofisticadas aos seus próprios olhos. Então, a civilização seria o espaço em que a natureza é usada pela técnica a serviço dos seres humanos e as relações são regulamentadas pelas instituições como o Estado, tá? Então, aí está falando que civilização, de uma maneira mais simples para vocês entenderem, o que é a civilização? A civilização é as pessoas que vivem dentro de uma cidade mais sofisticada, onde que a cidade ou o país, né, civilizado, as pessoas vão ter direito ao trabalho, as pessoas vão poder estudar, as pessoas têm o direito de usufruir de um lazer, né? Então, quer dizer, a cidade civilizada, ela vai trazer todos os benefícios que a gente tem nas nossas cidades, por exemplo. Entenderam, gente? Então, é muito interessante porque existe uma diferença que desde aí, a gente está vendo desde antigamente, tem principalmente os povos da Europa achavam que só a cultura deles estava certa e os povos, né, e a cultura dos outros povos era errada. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso porque a gente tem que respeitar todas as culturas, tá? Continuando aí, para Sigmund Freud, a palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e que servem para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si. Então aqui a gente está vendo aqui, aqui a gente está vendo uma mulher peruana, olha só o jeitinho dela vestir, tá, gente? Isso também faz parte da cultura, né? A vestimenta. Então a gente está vendo aqui uma mulher peruana. Olha o pessoal da África, gente. Aqui, olha aqui as crianças aqui, gente, nas costas, olha. E tem essa característica lá, as mamães africanas geralmente colocam os bebezinhos aqui nas costas. Já é tradição delas de fazer isso, tá? Bem bacana, bem interessante. Assim, podemos perceber que o termo civilização surge a partir dessa perspectiva etnocêntrica, que considera uma cultura e sociedade, no caso europeia, como a melhor ou a mais ideal em relação às outras, tá?
Então, essa palavrinha civilização aí, ela vai surgir porque antigamente os povos da Europa achavam que a cultura deles era melhor do que qualquer outro tipo de cultura, tá, gente? De qualquer outro povo, tá bom? Na página 17, a gente tem esses exercícios aqui. Vamos ler o texto Açúcar? Vamos lá? O branco açúcar que adoçará meu café. Nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Passar para o outro lado. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome. Aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então a gente está vendo aí, né, uma poesia de Ferreira Goulart. E aí, gente, olha só, nesse poema do Ferreira Goulart, tem junto estas imagens aí. Quem é que produziu o açúcar, gente, de acordo com o texto, de acordo com essas imagens? Os escravos africanos, gente. Os escravos africanos eram eles que produziam, né, o açúcar através do corte da cana. Olha aqui, gente, a gente está vendo os escravos aqui, ó, eles serem transportados nos navios. Lembrando que antigamente no Brasil, esses escravos africanos vieram através dos navios, tá? Então aqui é como se eles estivessem sendo transportados, saindo da África e vindo para o Brasil utilizando os navios, tá? Os escravos eram colocados nos porões, tá vendo, gente? Então é para vocês verem como que os escravos eram maltratados demais antigamente, principalmente no Brasil e na África, tá? Qual era o critério utilizado para considerar uma cultura civilizada? Então aí a gente aprendeu, né? Qual era o critério utilizado para considerar uma cultura civilizada? Então a gente aprendeu que cultura civilizada é, segundo aí a história aí, né, aquela cultura que era criada pelos povos da Europa, tá? Então a gente sabe que os povos da Europa achavam que a cultura deles era a melhor do que qualquer outro tipo de cultura de qualquer outro povo, tá? No Brasil, os povos indígenas e africanos foram violentados e escravizados pelos portugueses. Explique qual é a relação histórica e cultural existente entre esse fato e a noção de civilização. Então aí eu quero que vocês expliquem por que os povos indígenas e os povos africanos, os escravos, sofreram tanto nas mãos dos portugueses, tá? Então vocês vão escrever o que vocês acham aí. Tá bom? Na 17, vocês vão escrever, vocês vão explicar qual é a opinião de vocês sobre a cultura brasileira. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. Vocês gostam da cultura brasileira? Vocês gostam do que da cultura brasileira? As danças, as comidas? Vocês vão dar a opinião de vocês, tá bom? A gente vai estar fazendo até a página 17, a gente vai fazer até a questão 17 da página 18. Tá bom, gente? Tá? Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado do WhatsApp, tá bom? Obrigado.